E aí, gente, tudo bom com vocês? É sábado, vamos falar do nosso tricolor e o assunto de agora é: quando voltam os titulares? E a estreia de Douglas Costa é quando? Fica até o final do conteúdo, porque eu acho que vocês vão gostar desse vídeo. Essa é a sua hora de Grêmio, com notícias de Grêmio aqui nesse sábado. Solta a intro! E aí, gente, vamos falar dos jogadores que estão afastados, né? Tanto por lesão quanto por Covid. Vamos falar também quando estreia Douglas Costa. Mas, gente, o primeiro assunto desse conteúdo é quando voltam os jogadores que estão com o Covid-19, né? Que pegaram o Covid-19. Temos duas datas diferentes para retornos, mas 3 jogadores já estarão disponíveis para o próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, é isso mesmo. Lembrando que o Grêmio nesse final de semana ele não vai jogar pelo Campeonato Brasileiro, vai fazer o jogo da final da Recopa Gaúcha, que não tem muita relevância, mas a gente vai ficar de olho porque muitos meninos vão estar nesse jogo e isso importa muito pra gente. Bom, voltando ao nosso assunto, para o próximo final de semana já estarão disponíveis, olhem que importante, Rafinha, Diego Souza e Ferreirinha. Sim, todos esses 3 vão estar disponíveis para o jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense. E é importante que o Grêmio volte a ganhar, ou que o Grêmio ganhe o seu primeiro jogo, porque o Grêmio estreou muito mal contra os reservas do Ceará, que muitos falaram que foi uma vitória ruim, feia e difícil. Sim, porque o Grêmio não jogou bem e perdeu para os reservas do Ceará. Mesmo com muitos problemas no time também, não podia ter perdido da forma que perdeu para o Ceará. Bom, para o jogo contra o Atlético Paranaense, vamos ter as voltas desses jogadores: Rafinha, Diego Souza e Ferreirinha. E muito provavelmente também vamos ter a volta do nosso comandante Thiago Nunes à beira do campo. Bom, falando agora sobre outros jogadores, por exemplo, Rodrigues e Pedro Lucas, que foram testados no dia 29, eles ainda vão demorar mais alguns dias para estar disponível para jogo. Falando também sobre o Thiago Nunes, ele já está praticamente liberado pela comissão médica do Grêmio para poder já começar a fazer atividade física e poder já estar perto dos jogadores. Assim como Rafinha, Diego Souza e Ferreira. Inclusive, Rafinha ontem fez uma postagem em suas redes sociais com sua esposa e seu filho, dizendo que já está bem, que a parte pior já passou e eles já está praticamente apto a voltar aos treinos com os companheiros. E isso é muito importante para o Grêmio, sim. Bom, falando agora dos convocados para as seleções, mais uma notícia muito boa. Matheus Henrique e Breno, servindo a seleção olímpica, que inclusive joga hoje à tarde, eles também vão estar disponíveis para o jogo contra o Atlético Paranaense no próximo final de semana. Então, vão anotando aí, ó: Rafinha, Diego Souza, Ferreira, Matheus Henrique e Breno. Já são 5 titulares que voltam para o jogo contra o Atlético Paranaense. E aí vem a grande notícia: outro que deve estar de volta também ao elenco, que deve estar disponível para o jogo do Atlético Paranaense e que deve ficar também na lista, deve estar lá no jogo contra o Atlético Paranaense, é César Pinares, que está servindo a sua seleção chilena e que também vai ficar disponível para o jogo contra o Atlético Paranaense. Então aí já são 6. Lembrando que Kahneman, Jeromel estão todos disponíveis também. O Thiago Santos, o Jean-Pierre,
o Jonathan Robert, o Léo Chu. Bom, o Grêmio vai estar praticamente 100% contra o Atlético Paranaense. A gente vai tentar, assim, montar já um time, sabemos que está longe, mas vamos tentar prever um time, assim, tentar montar um time com todas essas voltas para o jogo, para o enfrentamento contra o Atlético Paranaense, desculpem. Bom, gente, sobre Alisson e Elias, esses dois, eles não têm previsão de volta. Sim, por enquanto eles não têm previsão de volta e a comissão médica do Grêmio, o departamento médico do Grêmio não estipula a volta nem de Alisson nem de Elias. São lesões um pouco mais demoradas, um pouco mais graves, então a gente ainda não tem uma data de retorno previsível para Alisson e para Elias. Bom, falando agora do segundo assunto do vídeo, que é Douglas Costa, a gente pode ter a estreia dele, a data de estreia dele não está definida, mas a gente pode ter uma surpresa e Douglas Costa pode sim estrear contra o Atlético Paranaense também no próximo final de semana. Isso não é 100% garantido, mas pode sim acontecer uma estreia de Douglas Costa no próximo final de semana contra o Atlético Paranaense. Percentual de chance, eu diria que é baixo, eu diria que é uns 5%, mas existe a expectativa sim da estreia de Douglas Costa. Se não for contra o Atlético Paranaense, pode ser daí na outra semana, não digo pela Copa do Brasil, mas no final de semana também. Bom, o que eu posso dizer para vocês? A estreia de Douglas Costa está cada vez mais próxima e o Grêmio volta a ficar forte com os jogadores que estavam fora, tanto por seleção quanto pelo surto que teve de Covid-19 no elenco. Bom, o time do Grêmio para o enfrentamento contra o Atlético Paranaense pode ser esse aqui, prestem bem atenção, pode ser Breno, Rafinha, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes, que deve ter, assim pelo que a gente viu do último jogo, tomou a posição do Diogo Barbosa. Lembrando que o Guilherme Guedes vai atuar na Recopa Gaúcha e também se torna a opção, mas por enquanto vamos deixar o Cortes, né? Então, repetindo, Breno, Rafinha, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes, com o Juan na reserva, por exemplo. Lá no meio-campo, Thiago Santos, Matheus Henrique e Jean-Pierre. E lá no ataque, Ferreira, Diego Souza e Jonathan Robert, que possivelmente será o titular do lado direito. Podemos ter Léo Chu também, podemos ter Léo Pereira, podemos ter muitos jogadores que podem atuar daquele lado direito. E a possível estreia de Douglas Costa. Viram como a cara do Grêmio muda de figura com esses jogadores voltando? Isso é uma notícia muito boa. Podemos ter de repente também o Pinares pelo lado direito, que vai voltar da seleção também. Podemos ter Pinares também atuando pelo aquele lado ali, que é a posição de origem do chileno. Bom, são essas as novidades. Eu acho que a torcida gremista vai ficar feliz, né? Jogadores retornando de Covid, jogadores retornando das suas seleções. Infelizmente, Alisson e Elias ainda não têm data previsível para retorno, mas já são retornos importantes. Thiago Nunes também de volta ao banco de reservas, que também é muito importante. E o Grêmio vai forte para o jogo contra o Atlético Paranaense para tentar uma recuperação, porque como perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro, o Grêmio não pode pensar em derrota contra o Atlético Paranaense. É um jogo difícil? Sim, mas o Grêmio precisa fazer vitória para não começar já o Campeonato Brasileiro com aquelas desconfianças maiores da torcida. Lembrando que a torcida já ficou com o pé atrás com a derrota contra o Ceará, mas deu uma certa relevância pelos desfalques que o time tinha. Agora, contra o Atlético Paranaense, vai ser preciso, sim, buscar uma vitória e o Grêmio precisa vencer. Bom, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, compartilhe o vídeo, que é muito importante para o nosso trabalho.
A gente volta a qualquer momento com mais notícias, porque o sábado é dia de muitas informações e a gente volta a qualquer hora. Valeu, um abraço! Fui!